Bom, britanicamente 9 horas, então, bom dia a todos, muito grato pela presença. Hoje, vamos falar um pouquinho de tecnologia, chega de falar de vírus, de quarentena, né, de problemas, vamos tentar falar um pouco de soluções aí, que a gente tem de bom e útil, que pode ajudar aí na gestão estratégica de facilities. Então, para isso, eu convidei Álvaro Aguiar e Luciano Brunirotto, para esse bate-papo aí. Vou apresentar rapidamente os dois, para quem é de facilities, com certeza já conhece, né? Mas só para reforçar, Luciano Brunirotto, tá difícil, hein? Ele é membro do conselho e ex-presidente da Abrafac, embaixador de facilities no Brasil pelo EUR-FM, formado em engenharia civil pela FEI, com MBA em gerenciamento de facilities pela USP, e é um profissional com mais de 20 anos de experiência aí, atuando como gestor de facilities, empresas nacionais e multinacionais. E temos também Álvaro Aguiar, mais de 25 anos atuando em Corporate Real Estate, formado em engenharia civil pelo Mackenzie, com mestrado em arquitetura e executivo, e pós-graduação em gestão empresarial, marketing, ar-condicionado e Corporate Real Estate. É sócio fundador da Abrafac também. Bom, a dupla aí, os dois lançaram aí uma nova marca, uma nova empresa chamada Aro. Então, pedi para os dois apresentarem para o nosso público o que a tecnologia pode ajustar o gestor de facilities em sua gestão estratégica. Bem-vindos. Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. Obrigado, bom dia. Também estamos nesta mesma vibe de, obviamente, falar sobre o Covid, falar sobre tudo que está acontecendo, mas, à medida do possível, falar de coisas boas, falar de novidades, falar de coisas que estão acontecendo no nosso mercado. Bom, primeiro, nem fazer uma correção, mas fazer um ajuste na fala do Celso. Na verdade, nós não criamos uma nova empresa, nós fizemos um rebranding, né? Nós fizemos uma nova... nós estamos contando uma nova história com a Aro. A gente deixou de ser Facility BR, é uma empresa que existia há 4 anos e a gente vinha trabalhando, fazendo revisão de processo, otimização de custos, enfim, para empresas do mercado, focado na área de Facility Management, né? Ou seja, a gente tinha um foco bastante grande em Facilities, e a gente queria contar uma nova história que tem a ver com esse webinar, né? A nova história onde a gente amplia um pouco o escopo além de Facilities, e aí o nome Facilities ele remete bastante aos métodos que a gente faz, gestão de ativos, gestão de portfólio, enfim, perdão, coisas além de Facilities, e inclusão de tecnologia no nosso escopo, nossos produtos, nossos serviços, e um terceiro item que era a certificação, apoio na certificação da ISO 41000 de outras certificações de ambiente, né? Então, a mudança da Facility BR para a Aro tem a ver com isso, né? E vou deixar também o Álvaro para falar um bom dia e boas-vindas aí. Bom dia a todos. Obrigado, Celso. Como o Luciano falou, para a gente é muito bom estar aqui, falando também de, como disse o Celso, falar de alguma coisa que não seja Covid, ainda que o que a gente vai falar, obviamente, sirva para essa volta e talvez seja ainda especialmente mais importante agora, em que as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm novas necessidades, então é bom estar aqui para falar um pouquinho disso, que é algo sobre o que a gente tem falado mais esse ano, especialmente, por conta justamente de enxergar, mesmo já antes da crise, o quanto isso é importante para a gestão e operação dos sites, das edificações. Deixa eu dar um recadinho antes de vocês iniciarem então, a apresentação de vocês. Para quem estiver acompanhando online via YouTube, tá? O chat não vai ser monitorado, a gente só vai monitorar o chat do Zoom. Tá? Quem se inscreveu previamente
estar interagindo. Então, quem tiver dúvidas ou curiosidades, pode estar escrevendo no chat que eu vou monitorando aqui, tá bom? Ô, Celso, tem algumas pessoas perguntando como que acessa via YouTube. Você tem alguma dica de como acessar via YouTube? É só procurar meu canal, Facilities Tá. Insight. Lá Tá. vai estar a lista de vídeos, vai ter Tá. um lá ao vivo, é só clicar nele e passa a acompanhar a live aí via YouTube. Beleza. Ótimo. Beleza, vamos lá. Vamos para o papo. Tem bastante gente conhecida aqui na live. Muito bem-vindo, Luciano Galeia, professor Moacir, Paulo Fontebasso também. Obrigado pela presença de vocês aí. Alguns. Celiane também faz tempo que não vejo, lá da Sodexo, gestora de contratos do Cris, lá da Pfizer. Muito bom dia a todos aí. Vamos lá, então. O que vocês têm de novidade que pode ser útil, então, para o gestor de facilities? Bom, vou começar. Seja para combater aí o coronavírus ou para facilitar o processo de volta, retorno para os escritórios, ou tentar transmitir um pouco mais de segurança, né? Nesse momento de apreensão dos colaboradores das empresas, né? De porque a gente entrou no item tecnologia e, obviamente, na sequência, falar sobre as soluções. A gente tem visto, ao longo desses 4 anos, muita gente confiando na gente, né, no nosso trabalho de consultoria, nos pedindo indicações de soluções de IoT, soluções de tecnologia para otimizar, para automatizar processos dentro da gestão de corporate real estate. E, de verdade, o que a gente percebe... Luciano, travou. Luciano, travou. Vocês... As pessoas estão... Vocês estão me ouvindo? Agora Voltamos. sim. Deu uma travada. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Tá bom. A gente, na verdade, percebeu que os nossos clientes vinham pedindo indicações para a gente de tecnologias, e o que os clientes usualmente querem comprar é software. E a gente acredita, Celso e amigos que estão participando, que software é meio, né? Software é um canal, é um caminho. Mas antes tem que ter processos enxutos, tem que... E Luciano, está cortando, não sei por quê. Revisados, tem que ter processos automaticamente. Eu vou tirar meu vídeo e ver se melhora a fala. Voltou minha fala, pelo menos? Sim. Voltou. Tá, eu vou tirar meu vídeo, quem sabe melhora um pouquinho. A gente tem um conceito, Celso, que a gente acredita muito e fala sempre, né? Que quando entra abacaxi no software, sai abacaxi fatiado, em pedacinho, em cubo, em rodela, mas não sai maçã, não sai laranja, não sai outras coisas, né? A gente acredita muito que a gestão automatizada de facilities, ou dos serviços de apoio de facilities, ela precisa, antes de mais nada, ter um processo mais enxuto, mais em ordem, daí sim a gente poder criar e automatizar, né? Então, acho que o principal ponto nosso da entrada na tecnologia é esse. E as soluções, né? As soluções que a gente vem dando tem a ver com isso, ou seja, tem a ver primeiro em mexer e, através dessa revisão de escopo, indicar, porque muitas vezes a solução de tecnologia, ela pode ser um Excel bem montadinho, ela pode ser uma gestão através de ferramentas simples, sem necessariamente grande complexidade de SSMS, de software de manutenção, de chamados. E eu acho que o principal ponto que também para nós foi muito importante entrar com esse produto tem a ver com as soluções IoT e de AI, né, de inteligência artificial, de machine learning, principalmente facilidades, né, ou seja, instalação de IoT em compressores de ar-condicionado, em ambientes, né, gestão de espaços, ou seja, eu vou deixar para o Álvaro falar um pouquinho
porque aí tem bastante a ver com a gestão de workplace, né? Que aí sim tem bastante a ver, obviamente, com as questões de IoT aplicadas para o pós-Covid. Então, pegando um pouco o gancho no que o Luciano falou, né, a gente tem tido acesso e tem trabalhado com muitas soluções que a gente divide em dois grandes capítulos, né? E aí eu estou falando muito de IoT mesmo, né? Quer dizer, tem inteligência artificial no fim dessa história para sofisticar um pouco, mas falando um pouco de nível de maturidade, a gente tem que percorrer um pouco a estruturação, o entendimento do que se quer, do que se precisa, começar a medir e usar, né, para depois chegar na sofisticação de machine learning ou de inteligência artificial aplicada. Mas os dois grandes grupos são back-office e front-office, ou infraestrutura e a área onde você tem a experiência do usuário. E nesses dois campos, a gente tem visto cada vez mais soluções segmentadas, o que é bom porque significa que a gente está conseguindo ter ferramentas para cada pedaço do que se precisa, e o que a gente entende que precisava ser melhor preparado era justamente a maneira de oferecer isso. Então, por isso que a gente acabou entrando nessa, mas falando dos produtos em si, a gente tem visto cada vez mais soluções para o ambiente de trabalho, ou seja, para você, e aí ligando um pouquinho agora com o momento atual especialmente, não que valha só para agora, só para a volta, mas sempre valeu, agora que a gente tem sido mais demandado sobre isso, o uso do espaço está agora cada vez mais importante, ou conhecer a maneira como o seu espaço é utilizado está muito em voga, e existem soluções para monitoramento de desks, para uso de salas, para monitoramento de como as pessoas circulam no ambiente, que espaços elas efetivamente usam, como elas se relacionam, ou seja, não é só uma questão de saber se o desk está ocupado ou está vazio, mas por onde as pessoas circulam e, portanto, quais são as interações, que departamento precisa estar mais próximo de qual departamento. Então, essa questão do uso do espaço hoje tem possibilidades cada vez mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, cada vez mais baratas, né? Se você, especialmente se você começar a desenvolver um plano de negócio e observar quanto custa ter essas ferramentas e o quanto elas te provocam de aumento de qualidade, que já significa economia, e economia concreta, direta, porque você também, através delas, consegue entender como você usa os espaços, tu pode Está cortando o áudio também, devolver Álvaro. espaços ou utilizá-los. Então, se você está perto, meu áudio está ruim, deixa eu tentar melhorar tirando o meu vídeo. Melhorou? Tá mais fluido? Tá. Tinha Sim, voltado também. tá sim. Tá bom. Então, eu estava falando que hoje a gente tem meios de conseguir determinar de uma maneira mais barata como é que as pessoas usam o espaço, seja porque você pode eventualmente concluir que precisa de menos espaço, seja porque você descobriu que pode ampliação que você ia fazer. Ixi, Álvaro cortou de novo. Você ainda está voltou, tá complicado. Agora eu estou escutando. Tá bom. Voltou. Na outra ponta, na infraestrutura, também tem muito recurso disponível para você entender como é que está, não apenas teu consumo de utilidades, que é talvez o
o começo da automação, o começo desse tipo de recurso dentro de infraestruturas prediais, mas ter visão um pouco mais profunda do uso disso, detecção também de vazamentos ou coisas que sejam, ou interrupção de energia, questões que também não sejam apenas alarmes, mas possibilidades de acionamento de planos de contingência ou sistemas secundários que garantam continuidade dos negócios. Então, do ponto de vista de infraestrutura, também existe uma sofisticação maior de oferta de produtos que te fazem ter hoje as instalações mais à mão. E aí, obviamente, isto vai fazer mais ou menos sentido para as companhias em função dos seus negócios e dos níveis de maturidade dos seus serviços e do desenvolvimento das suas infraestruturas. Então, também é possível fazer isso de uma maneira combinada e escalonada, né? Quer dizer, dá para montar um Lego bom em cima das necessidades que você tem hoje. E você não precisa partir do 0 para o 100 numa tacada e aquilo fica alguma coisa inatingível, né? Então, eu acho que a transformação que a gente está vivendo é essa. A gente não precisa mais daqueles sistemas pesados, cabeados, caros, para poder ter controle, gestão, informação de qualidade e em tempo real também, onde você estiver, na palma da mão. Aquele clássico que todos já sabem, mas que ainda não é comum ver nas empresas. Mas isto hoje a gente tem visto aplicado, tem podido ajudar as empresas a ter isso implementado, passando primeiro pelo que o Luciano disse, né? Aquele diagnóstico, entendimento, o que você quer ler, como é que você trabalha, de que maneira você está preparado para isso, para não apenas só comprar uma ferramenta. Bom, eu entendo que assim como tudo que é lançado, né, no primeiro momento, tudo que é novidade tem um custo um pouco mais elevado, mas fica aí o convite para todos os gestores que estão acompanhando de levantar essa bandeira de adotar a tecnologia para a gestão de FM, porque assim, quanto mais pessoas, mais empresas adotarem, né, começa a produzir escala, a fabricação acaba caindo o preço. E a tecnologia também ele tem a curva dele, que todo lançamento tem um custo, ao longo do tempo ele vai caindo, mas se mais pessoas adotarem, vai ficar mais viável para todo mundo, vai favorecer esse ciclo aí para implantação e adoção de tecnologia, né? Mas vamos lá, o que vocês podem trazer aí de que é mais usual, o pessoal começou a adotar, né, independente de custo, mas pelo que está de benefícios ao adotar uma tecnologia, seja um hardware, né, o IoT, que são os sensores ligados a uma plataforma, ou próprios sistemas que vocês têm visto e sugerido para os clientes de vocês. Tá. Eu acho que vale também uma conexão importante que tem a ver com nossa entrada nesse assunto, é a questão da gente usar e começar a conectar o BIM nessa história, né? Ou seja, nós tivemos uma live, a última com o Suzuki, que é mestre acabou de ser agraciado aí com tese, com a dissertação de mestrado aprovado pela USP em BIM para Facilities, porque a gente acredita, e para quem, acho que a grande maioria que está aqui deve saber, mas eu acho que o BIM é a grande conexão, Celso, entre projetos e obras, que é um assunto que a gente trata também, e operação e manutenção, ou seja, o tema que conecta projetos e obras, a gestão de ativos, a gestão de facilities, é hoje o BIM. O BIM ainda aqui no Brasil ele está sendo bastante usado para projetos e obras, orçamentos ou fases durante a obra, ainda pouco aplicado à gestão de facilities, né? Ou seja, a gente acredita que o I de facilities, perdão, o I de BIM, que é o information, né? O BIFM significa Building Information Modeling. O I ele é a parte mais importante, que é o que a gente acredita que é através da informação adequada que entra no software, entra no sistema, e aí sim, o BIM, por tratar de tema que tem relevância e quantidade de dados, e muitos dados, e dados usados, talvez uma planilha Excel
que não conecta com o AutoCAD, que não conecta, né, com as novas ferramentas de desenhos, né, se for a evolução natural do AutoCAD para a plataforma 3D da Autodesk, a gente, na verdade, que é o Revit, na verdade, a gente acredita muito que a conexão de IoT, a conexão de sensores, a conexão de coisas numa plataforma de gestão, que é a mais importante, Celso, é a gestão do dado, né? Ou seja, ter a informação, ela pode continuar tendo no Excel, no AutoCAD, e ela não serve de nada se ela não é usada na prática. E ainda mais para nós, né, que operamos, que estamos no dia a dia, operando prédios, operando instalações, operando serviços, né? A informação conectada, né? E exemplo típico disso é a gestão de espaço, né? Ou seja, se você tiver que monitorar, como o Álvaro comentou, e esta já respondendo a sua pergunta, tá, Celso? Esta é uma demanda recorrente, né? Uma demanda bastante alta que nós temos, cada vez mais as pessoas querendo fazer a gestão de espaço de trabalho. Se está ocupado, se não está ocupado, tem empresa que ainda tem 1 para 1 de posição, ou seja, tem uma posição para uma pessoa e já está percebendo que não vai precisar, porque as pessoas estão trabalhando de casa ou de qualquer lugar, e aí 1 para 1 de posição vai ser caro, né, e não efetivo. Então, a gente já está trabalhando para empresas, fazendo estudos onde tecnologia é a consequência, né? Ou seja, primeiro revisamos o Space Planner, primeiro a gente faz um trabalho de análise e gestão efetiva do espaço de trabalho, para depois implementar a tecnologia. As várias indicações que a gente fez de tecnologia para essas empresas que eu comentei, muitas não deram nada, talvez porque quem está vendendo tecnologia, quem está comprando está querendo comprar uma solução que preencha todas as soluções, isso não existe, né? O que existe, talvez, são coisas conectadas que, como o Álvaro falou, na montagem do Lego, da infraestrutura, da gestão de espaço, da gestão de utilities. Surge uma caixinha de IoT com dupla face colada no compressor de ar-condicionado, você consegue monitorar frequência, vibração, ruído, harmônica, as 3 fases. É um sensor IoT. Agora, aquilo lá precisa te dar informação para aquele compressor não parar. Esse é o mais importante, e não o dado. O dado em si, tanto faz. Ou tanto faz, não. Agora vale muito, porque com esse dado e ele fazendo o trabalho de machine learning, aprendendo sobre aquele compressor, as preventivas deixam de ser só, eu brinco, né, preventivas Teletubby, né, que o cara chega a falar oi, tchau, e que não faz absolutamente nada, porque o compressor pode queimar assim que ele virar as costas, porque ele não mede de fato, na visual de uma preventiva de compressor, o que de fato é necessário para essa preventiva para evitar uma falha, né? E eventualmente parar o ar-condicionado de um CPD e parar uma companhia, né? Então, não estamos falando simplesmente de monitorar dados porque a gente acha bonitinho ou legal. Nós estamos falando de monitorar dados irrelevantes, e aí, voltando para a gestão de espaço, eu quero saber quem são as pessoas, aonde elas estão sentadas, quantas vezes elas vão no escritório por dia. Se eu dou uma vez de home office por semana, as pessoas, obviamente, preferem a sexta. Será que eu não tenho que mudar a regra do home office para que daí sim a gente faça uma gestão eficiente do espaço? Ou seja, com os dados, Celso, a gente ganha o empoderamento, ou dá o empoderamento para o gestor de facilities tomar decisões estratégicas e auxiliar o CEO a tomar decisões estratégicas sobre um item relevante. Eu sempre falo, né, que gestão de facilities não é porque a gente acha legal, é porque ele representa a segunda ou terceira maior despesa da companhia depois de folha de pagamento. A gente mexe com infraestrutura, que é aquilo que para uma companhia. E por último, a gente está falando da gestão do workplace, que hoje é motivo de atração e retenção de colaboradores nas empresas. Então, são 3 itens que conectados, sem dado, sem informação, ele fica uma gestão reativa, como a gente sempre fez as nossas manutenções, a maioria das vezes corretivas. Então, a gente está tentando antecipar com tecnologia decisões importantes para o negócio. Você pontuou muito bem, eu acho que eu vou reforçar, vou bater nessa tecla aí.
O pessoal, às vezes, tem a doce ilusão que, adotando uma tecnologia, seja um hardware, seja um software, vai resolver a vida dele e ele não vai ter que fazer mais nada. Muito pelo contrário, eu acho que as ferramentas são um meio para facilitar esse processo de captura de informações, mas o gestor, de verdade, tem que captar esses dados aí, processar, analisar, para ter algo útil para se trabalhar. Né? Porque o gestor ele não pode ser empírico, vai lá para fora, a direção do vento está para a esquerda, está para a direita, subiu ou desceu, então minha decisão vai ser assim ou assado. Não, contra fatos não tem argumentos. Né? E a tecnologia ajuda a fazer toda essa coleta, processamento, como você falou, machine learning ajuda a acelerar esse processo de diagnóstico, mas se não fizer nada com esses dados, não serve para nada, só vai jogar dinheiro fora, me desculpa. Então, tem o chamado Golden Circle, que tem 3 questões, e as 2 principais o que você quer resolver, o que você quer melhorar adotando essa tecnologia, e o que você vai entregar adotando isso daí. Então, se não tiver bem claro essas 2 questões, não faz sentido você investir, parar o que você está fazendo para implantar alguma coisa. Porque talvez o que desanima ou desestimula muitos gestores a adotar qualquer tipo de tecnologia, seja ela qual for, é que tem a famosa tabelinha, né? Qualquer sisteminha você tem que fazer uma tabela mínima de informações para aí sim o sistema começar a trabalhar em cima desses dados e gerar outras informações, outros indicadores. Né? Sem isso, não dá para começar nada. Né? Hoje, felizmente, o IoT, esses sensores, caíram bastante o custo, então está muito mais acessível e o valor agregado que ele traz é muito grande. Aqui você falou, imagina conseguir instalar sensores em todo o workplace e você monitora em real time qual que é a quantidade de pessoas que tem efetivamente no teu ambiente de trabalho. Tem a zona de calor, ou seja, onde tem mais concentração de pessoas trabalhando, se são nas estações tradicionais, se são nos espaços colaborativos, se são nas salas de reunião, seja na Copa, seja onde for. E aí, através dessas informações, é possível, no segundo momento, e aí somente no segundo momento, você fazer um reestudo do teu workplace. Né? De repente, você tem que mudar, você vai ampliar a área de coworking, vai ter que aumentar a área de estação tradicional de trabalho, porque cada empresa tem uma cultura, tem uma característica, e somente com esses indicadores, com essas informações, é possível fazer o planejamento do novo layout. Sem isso, é modinha, né? Vamos fazer mesa de pimbolim, videogame, não é isso. Né? Cada cultura é particular, tem que ser respeitada como as pessoas conseguem trabalhar da melhor forma. E aí, só com esses dados é possível fazer esse tipo de análise. Né? Tem alguma tecnologia diferente que vocês têm visto, principalmente você, Luciano, que tem participado das feiras lá fora? Posso falar, Álvaro? Vou falar aqui um pouquinho, porque realmente a gente tem observado, a gente está muito conectado com... Eu vou dizer que já tem grandes e boas tecnologias aqui no Brasil, né? Empresas desenvolvendo soluções. O Flávio Pimentel está aqui com a gente da CIT, fazendo já alguma coisa na gestão do workplace, salas de reunião, gestão de trabalho. Tem algumas outras empresas mais focadas em utilidades, é um pouco disso que o Álvaro falou, né? Ou seja, o que a gente está querendo é fazer uma integração de tudo isso e gerar um dado relevante, integrado, porque eu sempre falo que as empresas são grandes retângulos de tamanhos diferentes e o software que eles esperam é um retângulo perfeito que encaixe na empresa. E não existe, né? O que existe é quadrados, triângulos, redondos que, à medida que a gente vai encaixando, a gente vai ocupando os espaços, e esse é o nosso principal desafio, e é aí que a gente não quer frustrar quem compra a tecnologia, porque você falou uma palavra que a gente usa muito. É frustrante para o gestor de tecnologia quando ele vai conversar e falar: mas você só faz isso. Mas você não atende também aquilo. E a gente está querendo exatamente tentar preencher 95% das necessidades de gestão através da automatização, né, através de tecnologia. E a gente está tentando fazer isso de forma, como você mesmo comentou, Celso, através da análise do diagnóstico, e daí sim
qual a informação correta que tem que dar entrada para que na saída, no output, tenha uma informação relevante. A gente está vendo algumas questões muito interessantes de aplicação de tecnologia agora em relação ao Covid, com equipamentos descontaminantes, né? É uma novidade que a gente vai trazer para o mercado em breve porque ele já foi testado, já tem homologação, é uma descontaminação através de ozônio, são gabinetes de 100 e de 1.000 litros para colocar, por exemplo, na entrada de escritórios, em 15 segundos você descontamina, por exemplo, sapato, guarda-chuva, uma roupa, uma bolsa, enfim, pode estar dentro de varejo, pode estar dentro de, enfim, de qualquer lugar, né, que você tenha ou precise de uma garantia adicional, além das medidas de álcool gel, etc., mas que exista alguma coisa que garanta que algo que vai adentrar a empresa esteja descontaminado, né? Tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, não é de fora, que nós vamos estar lançando agora em breve, breve mesmo, porque falta só a certificação de um laboratório credenciado da Anvisa, só para homologar e resolver esse assunto, mas já tem preço, já tem tudo, a gente só está esperando realmente o parceiro finalizar os testes para a gente divulgar, até pela responsabilidade, perdão, que a gente tem de comercializar algo que, que precisa, antes de mais nada, ter a segurança de que aquilo efetivamente pode resolver e deve resolver o problema, e a garantia de 99% de descontaminação. Então, a gente quer ter essa segurança e essa certeza. Eu não sei o que mais, Álvaro, você lembra de alguma outra coisa que a gente... Eu queria, quer dizer, eu só queria emendar um assunto no outro para juntar esse exemplo de tecnologia nova que você deu com as questões que o Celso falou também do não basta ter a ferramenta, com o BIM que a gente falou agora há pouco. Quer dizer, a provocação que eu queria fazer era para esse público que é predominantemente de facilities, era a importância do envolvimento com a concepção do projeto ou do espaço que você ocupa, né? Então a gente falou em BIM, que hoje é mais utilizado por quem constrói, porque quem constrói está vendo benefícios naquela ferramenta para aquela fase do processo. Então, ele não usa os recursos completos que o BIM pode dar, porque ele está enxergando que aquilo, para ele, é algum custo a mais, ou ele vai dedicar um tempo a mais para aquilo e não está vendo o benefício na ponta, não está vendo o valor agregado na hora que ele entrega o imóvel na ponta. Se a gente começa a perceber do lado de quem opera os sites e quem mantém e opera, ou seja, do lado de facilities, o quanto aquilo é importante, primeiro, você vai acabar fazendo com quem produz prédio, para quem cujo negócio é produzir e comercializar edificações, que na ponta tem gente reconhecendo o valor naquilo. Se tem gente reconhecendo o valor naquilo, faz sentido eu investir naquilo porque eu tenho mais chance de ter sucesso quando eu for comercializar. Então, é importante a gente ter claro que a ponta que usa é a demanda, e essa demanda, quanto mais qualificada, mais ela vai obrigar a receber isto melhor. Então, a gente vai tender a receber edificações mais preparadas, vai tender a ocupar mais edificações que foram projetadas e que tiveram o BIM desde o começo, e você vai ter cadastro dos edifícios e todos os benefícios que isto te traz. A gente costuma usar o exemplo de clientes que têm orçamentos importantes na área de manutenção, de limpeza e tudo que pode usufruir desse tipo de tecnologia. E a gente sabe como é que as empresas orçam isso. Quer dizer, à medida que você tem dados sobre a instalação do teu cliente, você sabe mais precisamente como você vai agir sobre aquele ativo, sobre aquelas instalações. Então, seja porque você está com uma estrutura bem preparada, seja porque você está num prédio que foi projetado usando o BIM e você tem tudo na mão, seja porque você assumiu uma edificação no meio da história, mas você conseguiu
monitorar as suas instalações. Então, aí a gente está falando também de você aplicou a internet das coisas, você começou a monitorar direito, você começou a juntar dado, você não apenas está no dia a dia gerindo com mais precisão, mas você também está criando um histórico precioso para a sua gestão que vai fazer, no momento de uma renovação de contrato, vai fazer com quem entra para te fazer uma proposta, que essa pessoa, ou que essa empresa não precise colocar ali um coeficiente de segurança que vai encarecer o seu projeto, porque ela sabe onde ela está entrando, ela sabe o nível de conservação de cada sistema. Ela não precisa pressupor que existem esqueletos no armário e que ela vai ter que incorporar custos adicionais para lhe dar uma proposta. Isto faz com que você tenda a ter orçamentos mais justos e isto representa relevante economia, ou seja, isto paga o investimento em estruturar-se para ter informação, seja porque o investidor imobiliário começou a perceber este valor e começou a te entregar um imóvel preparado e vai valer a pena para você entrar e alugar este imóvel, seja porque você fez um pequeno investimento em monitorar e controlar sua infraestrutura e passa a usufruir não apenas correndo menos risco e gerindo com mais qualidade o seu dia a dia, mas tendo ganhos econômico-financeiros ao começar a ter contratos mais justos e com menos coeficientes de segurança. E só para finalizar, quer dizer, o Luciano citou tecnologia nova que a gente está para colocar no mercado ligado à desinfecção, à higienização. Quer dizer, você também tem que ter em vista, quando você vai projetar ou atualizar seu espaço, que o mundo evolui e muda, e que ele tem que estar preparado, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto do ponto de vista espacial, para receber esse tipo de equipamento. Então, também é importante, a provocação também vale para o processo de projetar ou adaptar, ou seja, o facility atuando em projeto, o facility atuando em obra. É importante ser ativo, dar input, se envolver com o projeto para poder incorporar tecnologias que vão se pagar, que vão provocar uma experiência melhor para os usuários. Então, também é importante lembrar que o processo de gerir facilidades inclui participar de projetos. Se você não é líder de projetos, se você não controla as obras que se fazem naquele ambiente, no mínimo você vai ter que ser um agente ativo daquilo, porque as coisas se falam, elas não são estanques, elas não são um bastão que é passado de alguém para alguém, está menos para a corrida de revezamento e mais para esporte coletivo. Então é importante, juntando isso tudo, ter esse tipo de visão também. Eu vou reforçar uma palavra que você comentou, Aura, que é investimento. Infelizmente, tem muita gente que pega uma proposta, trava ou tem dificuldade de defender o projeto junto à sua diretoria, junto à sua empresa, porque escutar mais despesa, mais custo, mas as pessoas não estão montando o business plan no meu ponto de vista. Se a pessoa conseguir montar, demonstrar que é um investimento de fato, não é mais um custo na linha de despesa, que isso daí vai ter um retorno no momento seguinte, seja para o inquilino, seja para o proprietário, então se conseguiu colocar sensor, que consegue perceber vazamento de água, fuga de corrente, que consome mais energia elétrica, o equipamento de grande porte, compressor, um ar-condicionado, que está gerando muito consumo, através desses diagnósticos, aplicando o IoT aí, ela vai conseguir reduzir a conta de energia elétrica dela e, ao longo do tempo, ela vai pagar aquele investimento, entre outras tecnologias. E que vocês comentaram agora dessa nova tecnologia aí para o Covid, não é nem uma questão de investimento financeiro, mas sim uma questão de investimento do ser humano, porque, afinal de contas, são as vidas dos colaboradores das empresas que estão envolvidas, E aí, se você aplicar um túnel, que aplica aí o raio V, o ozônio ou outra tecnologia
liberada pelos órgãos de saúde, pode ser aplicado diretamente no ser humano, eu entendo que vai limitar o mal pela raiz na entrada da edificação. Então, quando o cara chega no andar dele para trabalhar, ele meio que está neutralizado lá, e a própria incidência de trabalho da equipe de limpeza, de higienização, vai diminuir, porque ela foi descontaminada ao entrar no prédio, né? Porque senão vai ficar aquela loucura, né? Usou a sala de reunião, vai ter que limpar de novo, etc. e tal. Será que é esse caminho? Então, vamos observar muito bem aí as tecnologias que tem para nos apoiar neste momento aí complicado, né, de incertezas e inseguranças. Queria ver com vocês aí se alguém tem alguma pergunta ou curiosidade do nossos painelistas aqui, o Luciano e o Álvaro. Por favor, podem abrir o microfone ou pode manifestar pelo chat que eu faço a pergunta para eles. Enquanto isso, me tira uma dúvida, essa homologação do ozônio pela Anvisa está para sair, então, vai ser possível aplicar diretamente nas pessoas, né? As pessoas vão passar num túnel e vão ser sanitizadas? Como que funciona? Não é isso não. Na verdade é o equipamento, é como se fosse, a gente brinca, parece uma adega climatizada, é um compartimento que você coloca alguma coisa lá, pode ser um sapato, pode ser uma roupa, pode ser um uniforme, por exemplo, né? Em indústria, ele 15 segundos fecha, aquilo lá descontamina, depois ele joga, ele gera movimentação de partículas, porque o ozônio, ele em alta concentração, ele é tóxico, então você tem que depois quebrar ele, e ele é quebrado através de movimentação de partículas, enfim, a química eu não sei, eu sei que isso o ozônio já é usado para descontaminação há muito tempo, né? Até para cura, enfim, para muitas coisas. O que foi feito é uma adaptação para este momento em que você precisa rapidamente fazer com que alguma coisa seja descontaminada, sem precisar ficar espirrando álcool, gel, essas coisas que a turma vem fazendo, né? Então, é isso que está sendo liberado, ou seja, esse protótipo está pronto, testado, já retestado. O que precisa só agora é uma homologação efetiva dos órgãos que fiscalizam esse tipo de produto, para que daí sim a gente possa comercializar. Ah, legal, entendi. Maravilha. Alguém tem Perguntas. Perguntas. Queremos responder perguntas. Diana parece que está com problema no microfone. Pode escrever no chat aí para a gente lê aqui. Acho que abriu o microfone. Pode falar, Diana? Estou no... Uma questão aqui do Marcelo. Fotohidroionização para sistema de ar-condicionado é uma solução plausível? Perdão, perdi a pergunta. Fotohidroionização para sistemas de ar-condicionado é uma solução plausível? Olha, eu não tenho a mínima ideia do que ele está falando. Eu não sei responder, tem que pesquisar isso. O sincericídio, né? Aquele não tem a mínima ideia. Acho que é uma tecnologia tão nova quanto essa que a gente está apresentando. Eu sei que tem outras coisas que, além do ozônio, estão sendo testadas para descontaminação, mas não tenho a mínima ideia. Essa nós vamos ficar devendo a resposta. O que eu vi fora o ozônio é aquela raio ultravioleta, né, que o pessoal tem passado nos pisos para descontaminar aí eu ouvi esse mesmo desenvolvedor estava tentando usar alguma outra coisa que eu não lembro o nome, mas eu acho que o que vingou e o que ficou mais efetivo foi o ozônio mesmo. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu posso até falar de uma coisa que eu acho que é interessante para todos saberem também em relação à questão da gestão dessa informação, né? Ou seja, todo mundo
quer comprar sensor, Celso, e eu brinco que comprar sensor, a gente vai na Santa Efigênia, a gente pega um macaquinho da NASA, que é um desenvolvedor, e faz ele criar lá um firmware, e aquilo se comunica, e a gente conecta numa rede LoRa ou Sigfox, e a gente tem uma solução IoT. Não é isso que a gente está falando de tecnologia. Nós estamos falando de tecnologia antes, agora que já falamos bastante de processo, né? Nós estamos falando de gestão da informação, né? Ou seja, qual que é o grande objetivo nosso em relação à conscientização e conexão da demanda com o que existe no mercado? É a gente entender quais são as principais demandas, e aí sim eu posso falar que a gente já está trabalhando com mais de 15 sensores para muitas coisas, né? Gestão de ambiente, já falei, falamos de utilidades, estamos falando de vazamento de água, nível de caixa d'água, gestão de... Ainda tem gente subindo em caixa d'água de 20, 30 metros de altura para ver nível da água, porque um dia deve ter faltado água na companhia, né? Então alguém vai lá e ainda está subindo na caixa d'água para ver nível de água. Isso tem sensores e que, de novo, do mesmo jeito que eu falei, com uma dupla face, você instala e está conectado e tá fazendo gestão disso. O que a gente acredita é que estas informações, vistas de forma integrada e sistêmica, elas geram soluções. Exemplo, quantas vezes, como gestor de facilities, eu não tive, por exemplo, a gente chama de quebra, né, no restaurante, quando você tem lá previsto 1.000 refeições e naquele dia passaram 800 pessoas e a empresa de alimentação liga para você e fala: pô, Luciano, você não me avisou que as pessoas não viriam? Eu falei: eu não estou nem sabendo do que você está falando. Volta, vamos lá para trás. Imagina que eu tivesse, através de informações que a gente já tem, da catraca, da entrada do estacionamento, do ônibus que chega, né, do fretado da companhia, e eu, através desses números todos, eu aplicando gestão, machine learning, gestão inteligente dos dados, eu conecto essas informações e sei que pela quantidade de carros que entraram no estacionamento, pela quantidade de pessoas que passaram na catraca, e pela quantidade de ônibus que estão estacionados no pátio, eu tenho uma média de refeições dias, porque eu também tenho uma catraca na entrada do restaurante que mede essas pessoas. Ou seja, com uma semana de histórico, 10 dias de histórico, eu consigo prever com muita precisão a quantidade de pessoas que estão dentro do restaurante, que estarão dentro do restaurante. Que horas? 9h30 da manhã, 9 horas, 10 horas da manhã, que é suficiente para eu ligar para o restaurante, ou o restaurante automaticamente já ter essa informação e falar: olha, pela quantidade de pessoas que entraram no site, nesses vários modais, você vai ter uma previsão de 800 refeições. E ninguém do comercial precisa me ligar para falar: olha, eu vou ter um evento no hotel e tem 200 pessoas que não vão almoçar no restaurante da companhia hoje, nós vamos almoçar no hotel. Ou seja, este é o dado. A informação, ela existe, mas ela não é trabalhada. Tem informação da catraca, tem informação da cancela do carro, tem informação da catraca do restaurante, mas ninguém integra essas informações. É complexo isso? Não. No dia a dia, qual o nível de prioridade do gestor em pegar esse dado? Zero. Porque, na verdade, ele tem muitas outras coisas para fazer. Eu acho que nossa consultoria vem dando certo, Celso, exatamente porque a gente está fazendo coisas que o gestor de facilities usualmente não tem tempo de fazer, porque a vida desse cara é um inferno, né? É uma loucura. Nós já fomos, né, Celso? Sabemos como é. Eu, o Celso e o Álvaro tivemos muito mais tempo da nossa carreira como contratante de serviços. E o segundo, talvez em função do primeiro, é que nós estamos em contato com essas melhores tecnologias, seja dentro ou fora do país, para poder aplicar dentro da companhia e não frustrar o gestor que está querendo comprar a solução pronta. Que não existe, gente. Desculpa, todos os fabricantes de software, não existe solução pronta para um problema ou para alguns problemas. Existe sim algumas que vão encaixar e resolver alguns problemas. E cabe a nós, e esse é o nosso principal papel, conectar qualquer solução de tecnologia para a melhor gestão das companhias. Exatamente, né? Eu vou reforçar um ponto que você acabou de repetir.
mas para ser bem insistente com todos vocês aí, a informação por si só, né, ela não serve para nada. Muita gente faz relatório, faz isso, faz aquilo, mas não para nada. Eu leciono algumas aí para gestão de facilities, eu fiz alguns treinamentos em companies também, e eu pergunto para as pessoas, né, quando o pessoal quer, dentro da pauta, falar sobre indicadores, KPIs, SLAs, eu pergunto para o público, para os alunos, né, o que eles têm, o que eles estão fazendo no dia a dia. Eu tenho uma folhinha que é a empresa terceirizada, me desculpa se tem alguma empresa de limpeza aqui online com a gente, mas assim, coloca um papelzinho atrás da porta do banheiro para marcar data, horário e quem que fez a sanitização, a manutenção daquele banheiro, né? Para que serve isso daí, gente? O que o usuário quer, o que o cliente interno quer, o colaborador de qualquer empresa quer, é entrar num ambiente limpo, agradável e abastecido. Não adianta, se tiver sujo lá, você pegar aquela folhinha e falar, mas faz 5 minutos que o Celso limpou, ele não quer saber isso. Então, para que precisa daquela folha? Me desculpa. E aí você tem sensor hoje que você pode ativar ele como contador de fluxo de pessoas. O que significa isso? Você tem um público no teu ambiente, sei lá, 200 pessoas, você tem lá 4, 6 banheiros, não necessariamente todos vão ser utilizados na mesma intensidade, no mesmo volume. Se você colocar um simples sensor, que o Luciano falou, tecnologia de NASA, tem que ter um engenheiro para fazer a implantação, né? Tira a fitinha, colocou a dupla face lá. Esse dispositivo, ele tem uma bateria autônoma e tem uma antena interna de transmissão que você não precisa nem do teu TI para instalar a rede nem nada. É direto na nuvem. E aí você contabiliza e mede. Por exemplo, a cada 30 pessoas que circular naquele banheiro, você aciona alguém da equipe para fazer a manutenção. Simples assim. Outro fator que o Luciano comentou agora, da questão do controle do nível da caixa d'água, de fazer um colaborador, seja ele próprio, orgânico ou terceiro, você está colocando em risco aquele profissional porque trabalha em altura. E aí você tem que ter esse profissional habilitado com a devida orientação e treinamento e os equipamentos de proteção. E dependendo da estrutura que você tem que ter uma plataforma suspensa ou montar um andame para processar esse ambiente aí. Então, imagina o tempo para fazer uma verificação. E com um simples sensor você faz isso online 24 horas por dia. Então, a gente inverte. Aqui, só para levantar uma bandeira para vocês, que é o H2H, que é o Human to Human. Nós, como gestores de FM, tem que zelar pela proteção da vida das pessoas que estão naquele ambiente lá. Então, uma outra tecnologia, só para adendar, Luciano, é o uso de drones. Então, às vezes, tem que ver se a calha está entupida, se o telhado quebrou, se tem uma fissura na parte externa de uma edificação. Você não precisa contratar o Homem-Aranha. Bota o drone para subir, né? Faz toda a captação de imagem, você tem uma cobertura muito maior, muito mais precisa, porque além de identificar o ponto, você tem a geolocalização de onde está aquele problema lá. E aí a equipe de manutenção vai subir lá pontualmente, especificamente naquele setor lá, né? E não correr o risco numa verificação dessa, de repente, quando ele está numa cobertura, alguma área que não estava quebrada, para ele andando em cima, acaba quebrando, né? Vamos lá, deixa eu ler dois recados aqui. Então, o Marcelo pontuou aqui que a produção de vapores de peróxido dentro dos dutos de ar-condicionado. Isso é o fotohidroionização. E aí o Pimentel coloca uma observação. A impressão que eu tenho é que o gestor de facilities precisa primeiro entender melhor a demanda do usuário antes de inserir um conjunto de regras através de tecnologia. Eu concordo 100% com o Pimentel. O Flávio sabe bem, a gente está muito alinhado com esse conceito e ele está levantando uma bola que é um pouco da nossa defesa, né? A gente acredita, o Flávio deve estar dando risada porque eu vou falar agora, não existe usuário do mal. Não existe aquele usuário que acordou de manhã e falou, vou ferrar o Celso Saito hoje na minha empresa e eu vou reclamar, eu quero chegar e reclamar.
Na verdade, a gente está impondo regras, muitas vezes, para o usuário, e através do uso da tecnologia, como, por exemplo, a gente foi junto numa empresa em que estipularam que a pessoa só pode agendar e reservar 2 horas de reunião por dia. Cara, como que você pode travar a quantidade de horas de reunião que uma pessoa pode usar a sala de reunião na empresa? Ou seja, porque tem pouca sala. Ou seja, na verdade, você cria uma regra em função da sua falta de informação, porque historicamente as salas de reunião são reservadas e não são ocupadas. Muitas vezes as salas de reunião são reservadas para 8 pessoas, vão 2. Então, o que existe é má gestão da informação que não, o gestor, por não ter a informação, ele cria a regra. Então, eu concordo 200%, e é aí que entra o nosso papel de entender qual é a demanda do cliente do nosso cliente, ou seja, o cliente do nosso cliente é o usuário. E aí sim, naquele exemplo que você deu do banheiro, eu vou inverter a lógica da limpeza à medida que eu contabilizo quantas pessoas passaram, e a cada 50 passagens no banheiro eu aciono a Dona Maria que vai limpar o banheiro, né? Então, essa é a grande ponte. Vou aproveitar aqui, porque eu li também o comentário do Miguel Iacomucci, sobre a gestão, que ele acha que a gestão do dado certamente são importantes, mas tão importante é a mudança de cultura com foco na disrupção dos níveis executivos e de gestão. A gente concorda, Miguel, e vou dizer, esse é o nosso principal ponto, porque em contato com os maiores gestores, a gente pode ou descobrir que o gestor tem a demanda, e no caso, eu vou até dar um exemplo que o próprio Miguel conhece, nós em contato com o diretor de real estate de uma grande companhia, de uma indústria, né, em Campinas, a gente, na verdade, descobriu que ele tinha uma necessidade, uma demanda, nós indicamos e ele falou, eu não quero implementar. Quem tem que implementar isso no meu processo é a empresa prestadora de serviço. E sabe quem que deu a solução? Nós só indicamos a solução, mas o prestador de serviço, por coincidência, a empresa do Miguel, é que instalou a solução nos banheiros e que resolveu essa dinâmica, ou pelo menos implementou tecnologia para a gestão do processo, né? Ou seja, o nosso principal ponto é conscientizar a alta gestão da importância, né? Estou falando nosso como um todo. Obviamente que nós, como consultoria, sempre somos solicitados a dar soluções, a gente acaba, sim, dando muita ideia, e, obviamente, esse nosso papel de... eu não gosto da palavra de convencer o gestor. Nós não temos que convencer nada, nós temos que entender cultura, momento da empresa, e nível de maturidade de gestão daquela empresa. Se eu entender esses 3 fatores, eu consigo aí sim poder começar a falar sobre soluções, porque eu, entendendo o ambiente onde ele está, a demanda que ele tem, o nível de maturidade, eu vou dar uma solução. Se não, eu vou dar uma solução do nível de 0 a... Ele tem um nível de maturidade de gestão de 0 a 10, 2, e eu dou uma solução que passa para o 9, é igual uma escada. Ele sai do nível 2 para o 9, ele tropeça, cai, ele não vai dar certo. E ele vai falar que a tecnologia que nós indicamos é que foi errado. Não, na verdade nós só não soubemos reconhecer aonde a gente estava para onde a gente quer ir. E aí esse é o nosso principal papel. Saber onde você está e onde você quer ir. E tem gestor que tem isso muito claro. Esse exemplo que eu acabei de dar, ele tem muito claro. Olha, eu não quero eu implementar tecnologia para fazer gestão de banheiro. Isso quem tem que fazer é a minha empresa prestadora de serviço. Assim como aconteceu num grande banco, em que nós instalamos esses mesmos sensores em 2 dias, 180 sensores em 180 banheiros. E no minuto seguinte estava medindo contado a passagem dessas pessoas. Mas a tecnologia em si ela é ridícula. O que é mais importante é a gestão desse dado. O Miguel contou muito bem, né? A cultura é extremamente relevante, né? Eu, quando estava no mercado corporativo, percorria aí os congressos, os eventos que tinha para me atualizar tudo e acabar conhecendo muitos players do mercado, né? E eu recebia muitos deles para um bate-papo. E às vezes tinha ideias fantásticas,
Só que, culturalmente, a empresa que eu estava trabalhando, os gestores, a alta liderança lá, não tinha o amadurecimento suficiente para adotar determinados projetos, né? Então, não adiantava eu também forçar a barra, mesmo sabendo que ia ter um benefício, porque ia ser cruzado de um cara só. Então, às vezes, eu dava uma segurada, dava uma administrada, para poder amadurecer esse conceito dentro da organização, porque senão não adianta. Você vai apresentar, vai dar uma porrada. Então, se você não respeitar a tua própria cultura, da onde você está trabalhando, você vai ter muita dificuldade. Não vale a pena o esforço, né? Então, se você conhece muito bem onde você está pisando, é muito mais fácil você captar projetos que estejam alinhados com essa visão. Não que isso vai impedir ou vai te limitar a conduzir apenas um ou outro processo, mas você vai ser mais assertivo se você fizer desta forma, né? Então, assim, já completamos 1 hora de webinar. Eu quero agradecer muito mais uma vez ao Luciano e ao Álvaro, mais do que vocês, a própria audiência de todos que estão online aqui com a gente. Talvez tenha uma curiosidade de alguns, puxa vida, mas o que o Celso está fazendo, né? O Celso tem a Facilis Insight, que é uma empresa que presta assessoria e treinamento, mas o Luciano e o Álvaro também, eles não são concorrentes? A grosso modo, até somos, né? Mas mais do que isso, eu acho que nós somos colegas de campanha de levantar a bandeira do FM. Nós temos as nossas empresas para tentar valorizar e dar devida importância para o profissional que atua no mercado de Facilities Management, e estamos aqui para apoiá-lo. Como o Luciano falou, por muitos momentos a gente está apagando incêndio no mundo corporativo, né? Nós já vivenciamos isso, estamos num outro momento agora, tivemos a nossa vivência e estamos atentos ao mercado, o que tem novidade. Então, talvez, por estarmos neutros a mudança que vocês estão passando, teremos mais tranquilidade de sentar e propor novos desenhos, novos projetos para vocês. Então, para quem precisar de um suporte aí, de alguma forma, né, conte aí com a Facilities Insight, com a Aro, que é o rebrand da empresa do Luciano e do Álvaro. Então, eu quero abrir aí para vocês dois para a mensagem final para a gente encerrar essa manhã. E mais uma vez, muito obrigado. Álvaro, pode fazer as vezes da casa, porque eu falei demais. Tá bom, Celso, obrigado pelo convite, agradeço também a audiência. Como você disse, o mais importante aqui é a gente promover o debate, fazer provocações, fazer com que as pessoas pensem sempre de maneira renovada sobre o que existe por aí. E só para fechar e linkar com o tema, é importante todo mundo ter noção de que hoje certamente existe para as suas dores e aflições soluções tecnológicas que se pagam. A gente, o Celso também, enfim, estamos todos aqui para poder ajudar quem precisar nessa busca, mas certamente as ferramentas hoje existem. O que é importante é fazer o link da necessidade com o eventual processo que tenha que ser estruturado, mas o mito de que o investimento é alto e isso é só para os grandes também acho que já não existe mais. Obrigado de novo, um abraço a todos. Valeu, gente. Muita saúde aí. Até a próxima. Até a próxima. Celso, obrigadão, viu, pelo convite. Estamos juntos aí para elevar o nível da régua aí. O Raising the Bar de Facilities. Valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Até mais.